Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Vamos continuar com a nossa série de entrevistas com os eleitos no último dia 5 de outubro por Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Estamos aí nessa série de entrevistas. Hoje, quem vem aqui ao programa doc.com é o deputado estadual reeleito para o 5º mandato, o Péricles Holleben de Mello, que é do PT e vai estar com a gente falando a respeito das eleições e de tudo que cercou aí a sua campanha e também o segundo turno da eleição presidencial. Ele que foi um dos coordenadores da campanha de Dilma Rousseff aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais. Vamos falar também um pouco sobre a eleição, como está o bastidor da eleição para a mesa executiva da Câmara de Ponta Grossa e do que se tratou aí dos projetos durante esta semana. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa doc.com falando dos destaques desta semana. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa, na última quarta-feira, representantes de várias entidades aqui da nossa cidade estiveram na Câmara Municipal reivindicando o repasse de recursos que está previsto no orçamento do município. Ocorre que o caixa da prefeitura não suporta esse repasse e então o atual presidente em exercício, o presidente interino, o Jorge Luiz de Oliveira, junto com os demais membros da mesa executiva e também conversa com o presidente, Eliel Machado, que está licenciado, mas ainda é o presidente da Câmara Municipal, decidiram aí devolver 500 mil reais, R$500 mil do orçamento do Legislativo para o Executivo, desde que esse recurso seja destinado todo ele para as entidades que estão cadastradas e que vão receber esses recursos. Isso foi feito na manhã de quinta-feira, o depósito foi feito na conta da Prefeitura e no mais tardar aí na segunda-feira vai estar nas contas das entidades esse recurso, uma maneira conjunta, executivo e legislativo, de solucionar esse problema que vinha aí com as entidades que fazem um excelente trabalho na área aí com crianças, com adolescentes, com idosos, com pessoas vítimas de violência, com também pessoas aí vítimas da dependência em droga. Tudo isso as entidades fazem esse trabalho que muitas vezes deveria ser feito pelo município, mas seria muito mais caro. Então o município repassa o recurso para as entidades e elas prestam esse serviço, e isso está sendo feito. E o projeto ao qual o Adailton foi tratar na Câmara Municipal foi da recuperação fiscal permanente. Muita gente falando se era um refis, se não era. O fato é que a Prefeitura decidiu dar o desconto, a possibilidade de desconto de 20% no IPTU pago à vista em cota única a partir do ano que vem para aquelas pessoas que estão em dia com o IPTU. E para essas pessoas que não estão, mas querem estar para poder ter direito a esse desconto de 20% lá em 2015, elas têm aí até 20 de dezembro para pagar o que deve de IPTU com desconto de 100%, 100%, depois 95%, depois 90%, tem um prazo, mas vai até o dia 20 de dezembro para parcelar aí essa dívida, ficar em dia e aí sim poder ter esse desconto. É uma maneira de privilegiar aquela pessoa que paga em dia e também uma maneira da Prefeitura conseguir caixa, conseguir recursos. A expectativa é que chegue de 2 a 3 milhões de reais com essa regularização das pessoas que estão em atraso com o IPTU. Também na Câmara, mudando um pouco de assunto, mas ainda na Câmara Municipal de Ponta Grossa, o que se fala no bastidor é a eleição da mesa executiva da casa, que deve acontecer lá no dia 16 de dezembro, meados de dezembro. 2 candidatos, 2 vereadores despontam aí com a preferência e com a articulação para a mesa executiva. Um deles, Sebastião Mainardi Júnior, do DEM,
e o outro, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura, que é vereador, mas está licenciado, ocupa hoje a Secretaria de Meio Ambiente. Os dois estão aí tentando angariar apoios, é uma eleição restrita, apenas os 23 vereadores podem votar e os dois estão realmente aí na captura dos votos. Um outro nome que surge é de Márcio Schirlo, do PSB, mas um nome também, um vereador reeleito que tem essa pretensão, mas a estratégia aí desse grupo seria aí, se Schirlo não conseguisse angariar votos suficientes para se eleger, se uniria com Paulo Cenoura aí e tentando ficar com o comando da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Tem muito a rolar ainda até lá, né, muitas conversas, mas o que se fala no momento são destes dois nomes. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta na continuidade da série de entrevistas com os eleitos em 2014, né, no último dia 5 de outubro. Nós vamos entrevistar o Péricles de Holliven Melo, ele que é do PT e vai falar com a gente a respeito de eleições. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com na continuidade da série de entrevistas com os deputados eleitos por Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, no último dia 5 de outubro. Vamos falar hoje com o deputado estadual reeleito aí para o seu 5º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, Péricles de Melo. Boa noite, Péricles. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar conversando com você e com os telespectadores da TV Vila Velha. Maravilha, Péricles. Você aí indo por o 5º mandato, já experiência de prefeito, né? Candidaturas a prefeito também. Como que você avalia a sua participação na campanha desta eleição de 2014? Ele nos surpreendeu positivamente. Eu achava que a eleição em Ponta Grossa ia ser mais complicada pelo número de candidatos. Porque na eleição anterior, nós tivemos, era o candidato Marcelo, eu e o Plauto, candidatos fortes, e daí tinha o Jorge, Fogaça, o Zampieri. Nessa eleição, no lugar do Marcelo, concorreu o Paulic, também um candidato muito forte, mas o doutor Zeca, que não foi candidato na eleição passada, eu avaliei que seria mais difícil. Tive alguns erros, dediquei também um tempo grande na minha eleição em Curitiba e foi difícil, fiz menos votos do que eu esperava. Mas felizmente aqui em Ponta Grossa a votação foi muito boa, nós elegemos 8 deputados da coligação, me elegi em 5º lugar. Foi uma vitória importante. Um fenômeno muito importante foi a eleição do Aliel. Mais de 40 mil votos? 40.900, quase 41 mil. Na eleição passada eu fiz 48.800. Mas essa eleição tinha 30% a mais de candidatos, teve o fenômeno ratinho, foi uma eleição diferente, mais difícil para a Assembleia. No geral, os candidatos tiveram menos votos nessa eleição do que na outra. Principalmente os candidatos de partidos de oposição, como é o meu caso. Tanto que na nossa chapa, nós elegemos deputado com 35 mil votos. Na eleição passada, com 42 mil, perdeu a eleição na chapa da oposição. Então foi diferente a eleição. Mas eu acho que um fenômeno muito importante que aconteceu em Ponta Grossa foi a eleição do Aliel, deputado federal. Foi uma grata surpresa aí dessa eleição. Um fenômeno assim que poucas vezes aconteceu, raro, né, Ponta Grossa. Acho que é a primeira vez na história que um jovem de 25 anos faz uma votação tão grande. Eu acho que foi a maior votação de deputado federal da história da cidade. Sim, 61 mil votos aqui, 82 no total. Que vem da periferia sofrida de Ponta Grossa, tem um valor simbólico, assim, expressão muito importante, uma mudança na política. Né? Você fez surgir o Aliel, já trabalhou contigo? Quer dizer, o Aliel surge assim por si mesmo, mas é uma história muito interessante. Ele era um guri talentoso, aquelas crianças talentosas, né, que tem dom. Então ele aparecia no programa de Joselito, depois se aproximou da prefeitura quando eu fui prefeito, fiquei amigo dele na gestão do prefeito. Na eleição de 2008, ele foi candidato a vereador, já era meu amigo. Foi surpreendente, a votação dele fez 1.200 votos, um guri de 18 anos de idade, sem nenhum recurso. E nós nos aproximamos mais. Quando o Requião se elegeu governador, ele foi diretor da Paraná Esportes, fez um excelente trabalho. Depois, quando o Osmar Dias perdeu a eleição, elegeu deputado, ele foi meu assessor durante 2 anos.
mas ele tinha muito talento, sempre crescendo, evoluindo, avançando, liderança estudantil, liderança de Grêmio, criou o Grêmio Estudantil no colégio que estudava, foi presidente da União Municipal de Estudantes, sempre um trabalho muito forte. Já na eleição de 2008 ele fez quase 1000 votos na Vila Gemberg e Vila Cristina. E quando ele se elegeu para vereador, foi a terceira maior votação, não só para o Jorge e para o Júlio Killer. E daí ele soube aproveitar muito bem a questão da Câmara, acho que fez um mandato excepcional, né? Um mandato bem diferente, chegou a economizar metade dos recursos legislativos, devolveu a prefeitura, teve pulso, uma Câmara com os vereadores mais experientes, fez mudanças que a população gostou, teve atitude que foram percebidas pela população. E isso foi somando uma série de fatores, eu acho que quando a extinção da greve de transporte coletivo, que foi uma atitude também que surpreendeu a população de Ponta Grossa, a juventude querendo que surja uma nova forma de fazer política, se espelhou no Aliel. Foi um momento muito bonito, tá de parabéns Ponta Grossa, e muito bom para a cidade. Eu particularmente fiquei muito feliz, eu sou fundador do PT, estou no PT há bastante tempo, acho que agora nós temos um jovem de esquerda que tem mais 30, 40 anos para continuar lutando a favor do nosso povo. Fiquei muito feliz com a eleição dele. Pois é, Péricles. E a atuação na Assembleia Legislativa? A gente sabe que é partido de oposição, né? Já vinha de oposição ao Beto Richa, logicamente como ele se reelegeu, continuou na oposição, né? É difícil atuar nessa ala dentro da Assembleia? Como que é a relação com o governo do Estado, maior fiscalização? Como você pensa a sua atuação nesse novo mandato? Todos os meus mandatos tiveram um certo nível de dificuldade, mesmo quando era a situação, digamos assim, porque o Requião é uma personalidade muito forte, né? Ele não dá muita confiança para deputado, não, ele é muito centralizador no governo. Então, mesmo quando eu fui, digamos assim, deputado de situação, as coisas não eram fáceis. Claro, eu tinha uma relação diferente com a cidade, a Carmencita foi chefe do núcleo da minha irmã durante 8 anos, isso me aproximava das escolas. Eu tinha a possibilidade de diálogo com o governador mais permanente, mas também não foi mandato fácil. Em oposição, eu fui deputado com o Beto durante 6 anos, primeiro mandato do Beto, nós nos elegemos deputado no mesmo ano, em 94. Tenho uma relação pessoal boa com ele. Eu sou um deputado de oposição, mas sempre que eu acho que o governo está correto, eu apoio, às vezes divirjo até da oposição, conforme a questão, mas no geral sou um deputado de oposição, fiscalizo o governo. Eu tive uma atuação, uma intervenção muito forte, o pedágio, terei agora o relatório que vai ser feito agora. Um relatório muito consistente, uma novidade. Eu acho que tudo aquilo que eu já discutia do pedágio, lá no começo do pedágio, vem à tona agora. Isso vai servir de parâmetros para quando se fizer novas estações, não se cometam os erros do passado, né? Eu trabalho na cultura da paz, eu continuo trabalhando com o trabalho abrangente, ao qual eu tenho me dedicado cada vez mais, com mais intensidade, acredito cada vez mais nessa bandeira. Tem uma comissão dentro da Assembleia que está um conselho parlamentar que nós criamos, que eu sou presidente da Comissão de Cultura. Não sei se vou continuar na Comissão de Cultura, depende da nova estrutura da Assembleia, mas eu sou, como presidente da Comissão de Cultura, sou secretário do Compass. Mas vou continuar trabalhando, eu assisti um filme agora, um documentário premiado, brasileiro, chamado 90 minutos, chamado Sem Pena. É sobre o sistema prisional brasileiro, é muito interessante. Eu até falei com o deputado Tadeu para fazer uma audiência pública a discutir esse tema. E vários temas, nós estamos criando associações de mediadores comunitários no Paraná, conselhos comunitários de segurança, a discussão da prevenção da violência, da linguagem, a cultura da paz, é um diálogo também interreligioso contra o fundamentalismo religioso. É um tema muito abrangente que pega não só os direitos humanos, pega a saúde, pega a questão do caminho espiritual, pega a educação, todos os temas. É um tema muito abrangente, eu tenho me dedicado e vou continuar me dedicando. Além de que eu vou continuar representando os interesses de Ponta Grossa, que é a principal base da região dos Campos Gerais, a região Centro-Sul e o litoral e região metropolitana, que são as regiões onde eu tenho votação. Trabalho com os pescadores artesanais do litoral, vou continuar trabalhando. Eu gosto muito desse trabalho. Trabalho também com a agricultura familiar, toda a região dos Campos Gerais, Centro-Sul, com os faxinalenses, com a questão cultural, patrimônio histórico cultural do Paraná, identidade cultural e com as questões de Ponta Grossa principalmente. Agora, recentemente, você anunciou que colocou aí cerca de 10 milhões e 300 mil em emendas para o orçamento do ano que vem. Esse projeto do orçamento, logicamente, está em trâmite na Assembleia Legislativa e os deputados podem apresentar emendas. Eu achei interessante os recursos ali para o Lago de Olarias, né, que você esteve lá atrás, o prefeito Marcelo Rangel retomou, está fazendo a primeira etapa, mas vai precisar de recursos do Estado e da União. Eu já coloquei, esse ano que termina, já coloquei no orçamento do Estado recursos para o Lago de Olarias e para o Museu de Vila Velha.
Eu sou um deputado da oposição, mas já estão os recursos. O prefeito de Ponta Grossa é ligado ao governo, ele pode pressionar o governador para liberar recursos que vão ser aprovados no orçamento. Só que como no nosso orçamento as emendas não são impositivas, como agora as emendas são ao nível federal. A presidenta Dilma é obrigada a liberar uma certa quantia de emendas para os deputados aqui. No Paraná, não. Inclusive, essa é uma bandeira que nós vamos colocar. Orçamento uma emenda constitucional para que seja também aqui, com a devida proporção, uma proporção diferente. O orçamento do Estado é muito menor que a União, mas para que siga esse modelo da União que é importante, que o deputado possa ter poder efetivo. Ele coloca uma emenda e um certo valor, o governo é obrigado a liberar, que não acontece no Paraná. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não passe a emenda positiva, eu acho que o prefeito de Ponta Grossa pode gestionar junto ao governador, que tem uma emenda minha, para liberar recursos para o Lago, para o Museu da Vila Velha, que são duas obras marcantes para mudo. O Lago do Larissa é um conjunto, na verdade, de vários lagos, muda o perfil urbanístico de Ponta Grossa, é uma obra que eu acredito, comecei no meu governo. As pessoas que fizeram, criaram esse sistema são muito ligadas a mim, João Laroca, Carlos Hugo, os Augusto Citrich, vários outros geólogos e geógrafos, engenheiros, técnicos, eu acredito muito. E eu fiz parte da comissão junto com o Marcelo, do Museu da Vila Velha. E eu fui relator e ele participou da comissão. E o Beto não deu prioridade àquele museu que o Requião deixou pronto, o edifício, basta uma pequena reforma de engenharia e nós teremos um portal dos Campos Gerais de extraordinária importância para o turismo em todos os Campos Gerais do Paraná. E essas questões aí também é interessante ver essa... Porque quando saiu o resultado das urnas, né, lembro que no outro dia teve uma entrevista na RPC e os 5 deputados eleitos estavam lá, até inclusive tiraram fotos, você, o Plauto, o Paulique, o Aliel e o Sandro Alex. E é essa questão realmente de trabalhar em conjunto em prol das bandeiras realmente que a cidade precisa e deixar a questão de eleitoral, a questão de grupo, para o período das eleições, né? Acabou a eleição, todo mundo desce do palanque e trabalha junto. E essa unidade expressa a nossa diversidade também, claro. Eu fiz a emenda para obras que eu acredito e que o prefeito tem se orientado por isso, que ele está fazendo lago, é muito importante isso, merece nosso elogio. E a questão do Museu da Vila Velha. Então, cada deputado aparece o perfil ideológico, sua visão de cidade, e essa diversidade que representa Ponta Grossa como um todo. E o nosso clima é um clima de uma relação muito cordial, eu tenho uma relação muito boa com o Plauto, apesar de divergências ideológicas profundas que temos, e debate agora da campanha da Dilma e do Aécio ficou claro isso, mas temos uma relação pessoal muito boa, de afinidade administrativa, de gestão na Assembleia. Com o Paulique é a mesma coisa, e com o Aliel, meu grande amigo, sou padrinho de casamento dele, quer dizer, eu tenho uma relação muito forte com o mandato dele. Estou muito animado nesse recomeço agora, a partir do ano que vem. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com essa conversa, essa entrevista com o deputado estadual reeleito pelo PT, o Péricles de Mello. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta com a entrevista ao deputado estadual reeleito Péricles de Mello. Péricles falava da questão interna da Assembleia, a gente sabe que também termina uma eleição, já começa outra, né? Uma eleição pesada que foi essa para deputado, depois do segundo turno aí entre Dilma e Aécio. Eu sei que você trabalhou bastante também na campanha do PT, na campanha da Dilma, mas tem uma eleição para a Assembleia Legislativa que é a mesa executiva. O deputado Plauto foi o entrevistado da semana passada. Ele falava da questão de mudança de comportamento dentro da casa, né, quando o Valdir Rossoni e ele assumiram, né, ficaram por 2 anos, se reelegeram por mais 2 anos e agora uma nova eleição. Ele já pediu seu apoio? Como que você está vendo essa eleição interna da Assembleia? Veja, a minha tendência pelo quadro, pela conjuntura política interna da Assembleia é votar no Plauto se ele for candidato a presidente, como eu votei no Plauto para o Tribunal de Contas. Agora, é evidente, isso depende da posição do PT. Sou leal à posição do partido. Tenho conversado com o deputado Lemos. Na eleição passada, a executiva estadual do PT entendeu que nós não devíamos participar da mesa. Eu achei um erro, mas me submeti à decisão do partido. Como a oposição é muito pequena na casa, nesse governo nós somos 7 deputados do PT que são oposição.
Apenas? Agora nós caímos para 3, porque 2 deputados nossos estaduais se elegeram deputados federal, e nós perdemos 2 vagas para o PDT na aliança. Nós elegemos apenas 3 deputados, os 5 deputados que concorreram à reeleição. E o PDT ficou com 2. Se nós tivéssemos saído sozinho, o PT, nós elegeríamos 5. Nós saímos aliados com o PDT, então o PDT acabou ficando com 2 vagas nossas, que é normal. O federal foi diferente, nós ficamos com todas as vagas, com exceção da do Alielca, do PCdoB e da ARED, que é do partido pequeno. Ah, né? sim, do PT. O PDT não conseguiu nenhuma vaga, mas são coisas da democracia, da aliança, são os riscos de cada aliança. De qualquer maneira, eu acredito que nós seremos de oposição os 3 do PT, talvez um deputado do PDT, que é o Nelson Gersen, um do Partido Pátria Livre, são 5, o filho do Requião 6. Olha, vamos ter 8 ou 9, no máximo 10 deputados de oposição. Ou seja, nós não temos força para montarmos uma chapa de oposição na casa. Não tem como 54 então, deputados. Há um debate sobre a possibilidade de fazer uma chapa única. Se acontecer isso, eu vou defender junto ao partido que nós apoiemos. Participemos dessa chapa única, porque o que está em jogo é a administração da Assembleia, que vem avançando bastante. A Assembleia hoje, comparado a 8 anos atrás, é uma mudança extraordinária. Em primeiro lugar foi a reforma agrária que nós brincamos, né? Porque cada gabinete era diferente do outro. Tinha deputado que tinha um gabinete 3 vezes maior que de outros deputados. Isso acabou. Hoje a Assembleia é muito mais respeitada, há muito mais transparência. Mais moderna também, né? E nós queremos avançar nesse caminho, por isso que eu defendo essa possibilidade de uma chapa com participação proporcional a todos os partidos. E nesse caso, o Plauto sendo candidato a presidente, eu votaria no Plauto. Maravilha. Péricles, mudando um pouco de assunto, como você foi candidato a prefeito, né? Foi para o segundo turno também, uma eleição bastante disputada aqui em Ponta Grossa, foi mais ou menos como foi Dilma e Aécio agora, né, no dia 26 de outubro. Né? O prefeito Marcelo Rangel venceu por uma diferença de votos, isso é democracia, né? A maioria vence. Como é a sua relação com o prefeito, com o governo municipal, como que você está vendo? Eu fui deputado com o Marcelo, minha relação pessoal com ele é uma relação boa. Eu sou oposição ao governo, vejo Ponta Grossa de uma forma diferente da que devia, mas uma oposição realista. Eu fui prefeito, eu sei que não é fácil governar Ponta Grossa. É muito difícil, pelo contrário. É uma cidade com orçamento muito baixo. O orçamento per capita de Ponta Grossa é um dos menores do Paraná. E toda a região dos Campos Gerais, o orçamento reflete o modelo de desenvolvimento da nossa região. Uma região com pouco emprego no meio rural, agricultura familiar muito frágil, em terra dobrada, pouca tecnologia, agronegócio muito poderoso que gera pouco emprego, indústria de enclave que suga recursos da região, que não tem efeito multiplicador interno, regiões de reflorestamento, mineração. Então é muito difícil, é muito pouco dinheiro para os problemas que Ponta Grossa tem. Agora, isso não me impede também de colocar meu ponto de vista, de criticar o governo em algumas questões, elogiar em outras, mas a minha relação, sempre que os interesses de Ponta Grossa estiverem em jogo, eu vou ajudar no que for possível. Como deputado estadual e também influenciando o governo federal, através dos deputados que eu tenho, hoje já tenho o Aliel, que é muito mais fácil, mas também outros deputados que eu conheço. Eu sempre me relaciono ao nível federal para buscar recursos para Ponta Grossa, que o nosso povo precisa de muitas ações e de programas do governo federal. E já imaginando uma participação em 2016, como que você imagina a sua participação na eleição municipal aí em 2016? Eu acho que a minha proposta hoje, vou ter uma conversa com o PCdoB, que nós formemos uma aliança estratégica, PT-PCdoB, vamos dialogar com outras forças, por exemplo, com o PV. O João hoje tem a direção do PV. É meu amigo pessoal, pessoa que eu admiro, respeito, foi candidato a vice comigo. Apesar de que nessa eleição, como ele estava numa outra aliança, nós não podíamos fazer campanha oficialmente juntos. Nós fizemos campanha juntos, tinham várias placas, amigo do João, mas não podia estar no mesmo material, na mesma peça propagandística com a legalidade. Mas temos uma relação muito boa, o João tem uma relação muito forte com os setores do PT, com a Gleice, que é a nossa senadora. Nós podemos conversar junto com ele, com outros setores. E nós temos que estar preparados para ter uma candidatura. Não significa que nós tenhamos uma candidatura. Mas eu acho que esse grupo de forças políticas deve estar preparado para disputar as eleições. E nós vamos ter um diálogo também com o Márcio Pauly, que é do PDT, que nessa eleição esteve junto conosco apoiando a presidenta Dilma e a nossa candidata Gleice. Pauly que não teve uma atuação assim na campanha da Dilma, mas eu entendo os motivos também. Grande parte do eleitor do Pauly que votou no Aécio. Não pode também exigir das pessoas, né?
um compromisso ideológico como eu tenho. A minha história dentro do PT é uma história de compromisso ideológico desde o início. É uma visão de mundo. Eu sou fundador nacional do PT, a minha ligação com o PT é muito forte. Mas eu acho que nós vamos dialogar com o Paulic também. O que não impede que haja, mais uma vez, 3 candidaturas ou 4. O que nós temos é que nos fortalecer. Eu vou trabalhar muito na organização partidária, no fortalecimento dessa aliança com esses partidos, na organização comunitária em Ponta Grossa, para nós termos força, ou numa aliança mais ampla, ou com uma candidatura própria nas próximas eleições municipais. Péricles, a questão, você falou da sua relação com o PT, fundador aí, né, em nível nacional, enfim. A gente percebeu aí um desgaste do partido, e isso creio que você também reconhece, né, depois das questões que tiveram em Brasília, umas questões envolvendo, inclusive, afetando políticos aqui do Paraná, o André Vargas, né, e o desempenho da Gleisi Hoffmann ao governo do estado foi bem abaixo do esperado, né? Até por ela ter sido braço direito da Dilma, né? Como chefe da Casa Civil. Como que você avalia a questão do PT aqui no Paraná e nível nacional também? Como que você avalia o partido? O partido, claro, ele passa por problemas, denúncias graves, e o partido tem que superar e amadurecer, corrigir seus rumos, tanto que a campanha basicamente é essa, corrigir os rumos, mais mudança. Eu acrescentei na minha campanha para o Novo Nascer Novamente. Eu acho que o PT tem que fazer uma nova relação, reorganização partidária no Brasil todo. O partido está com sérios problemas internos, de falta de democracia interna. Não é mais o PT de antigamente. Eu acho que nós vamos fazer um congresso nacional imediatamente para discutir esses sérios problemas dentro do partido para avançar. Que é uma experiência histórica maravilhosa, a experiência do PT, e eu acho que nós temos vigor interno, dinamismo interno para superar esses graves problemas e continuar seguindo aquele caminho que foi o nascedor do PT, a origem do PT. Né? E o sistema político brasileiro, Eduardo, isso que é muito importante internalizar. É um sistema, a corrupção é imanente a esse sistema. Eu acho que a grande mudança que está acontecendo agora, e isso a presidenta Dilma colocou com muita clareza nos debates, é que não se está escondendo debaixo do tapete a corrupção. A Polícia Federal nunca teve tanta liberdade e autonomia para atuar como está atuando os governos do PT. Isso é muito importante que a sociedade brasileira saiba analisar isso. Porque, infelizmente, nós construímos um sistema político que depende do poder econômico. Depende. E a forma política da eleição, que é uma eleição separada, o executivo e o legislativo, não é como alguns países mais avançados, em que a população vota na lista partidária. Isso faz com que as mudanças sejam mais fáceis. O sistema político brasileiro é um elefante, por quê? Então, nós temos lá, o eleitor vota no presidente, certo. Ele vota no deputado. Como o voto do deputado é individual e tem uma infinidade de partidos, o presidente se elege, vai ter que compor uma maioria com muitos partidos. É o caso da Dilma. O presidente agora com 70 deputados do PT, mais o PCdoB 10, mais alguns ideologicamente afinados, vai ter que compor com partidos que são ideologicamente completamente, pensam um mundo diferente do PT. Então esse sistema, ele traz problemas de governabilidade, de sustentação do mandatário do Poder Executivo. Como é que está a sustentação do processo eleitoral? Como é que é o processo eleitoral? É um processo que depende do dinheiro das empresas. Para financiar as campanhas. Que chance tem um candidato a prefeito de Ponta Grossa se tiver empresa que ajuda ele? Não tem nenhuma chance. Na eleição passada, eu fui candidato contra o Marcelo. Existiram empresas que o PT estadual passou recurso para a minha campanha. De empresas que passaram dinheiro para o PT e passaram para mim. O Marcelo, a mesma coisa. Foram campanhas caras. Tem que gastar em televisão. Ou seja, o que acontece? Esse sistema obriga que o mandatário tenha relação com o poder econômico, com empresas que prestam serviços para o Estado. E é dessa relação que surge a corrupção. Certo. Porque ela é imanente ao próprio sistema capitalista. Quer dizer, todos os teóricos da economia capitalista sabem que não existe o capitalismo ideal, de competição igual, maravilhoso. Isso é uma teoria, um sonho. A competição no capitalismo tem sérios problemas, há protecionismo para algumas empresas. Então, esse é o problema. E quando um partido como o PT, que é um partido mais frágil do ponto de vista econômico, ele entra em contato com essa relação, ele é um setor frágil nessa relação. E pode acontecer problemas como aconteceram.
O partido tem que cada vez mais se organizar, nós temos que fazer uma legislação cada vez mais forte, a Polícia Federal tem cada vez mais autonomia para que os erros sejam corrigidos e nós consigamos avançar dentro do sistema. Por isso que nós defendemos uma reforma política em que haja financiamento público. Por quê? Porque o Estado tem que ser o mediador das classes sociais do capitalismo. O financiamento público permite que as pessoas mais pobres também façam política, como existe hoje uma conquista da democracia brasileira, o espaço eleitoral gratuito, horário eleitoral gratuito. Se nós tivermos financiamento público, nós vamos ter mais possibilidade das pessoas mais pobres fazerem política com autonomia, com independência. Vai continuar havendo corrupção? Vai, porque o dinheiro é o equivalente geral. Por mais que haja uma lei perfeita praticamente, que haja financiamento público, como é que você vai impedir alguém que tenha dinheiro de comprar alguém naquela hora da noite e fazer voto para ele? Como é que você vai impedir um deputado de um partido de chegar no município e passar um dinheiro para um vereador, se o vereador quiser apoiá-lo? Isso ninguém vai ver, mas de qualquer maneira vai diminuir a corrupção. O espaço afirmativo da política vai ser mais amplo para todos os setores, para as pessoas mais pobres, pessoas mais ricas. Por isso que nós defendemos. Só vai existir uma política menos corrupta o dia que houver financiamento público e o voto em lista facilita também que seja mais barato o processo eleitoral. Tá certo, Péricles, a gente vai para mais um intervalo, é rapidinho, a gente volta para o último bloco, então, desta entrevista com o Péricles de Mello, reeleito aí para a Assembleia Legislativa do Paraná. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na entrevista com o deputado estadual reeleito Péricles de Mello. Péricles, falávamos da questão aí do PT e aqui em Ponta Grossa, no Paraná, tem uma dificuldade realmente em eleger aí os cargos majoritários. Mas, diferentemente, né, no país está aí no no quarto mandato, né, conquistado pela presidente Dilma Rousseff no último dia 26 de outubro. Como que você vê essa realidade, esse momento por qual passa o país, reelegendo aí a presidente Dilma, numa disputa das mais acirradas da história da recente democracia brasileira, né? Tivemos toda aquela questão que envolveu o Eduardo Campos lá no primeiro turno, a entrada da Marina, né? A questão ideológica comparando a Marina do PV, que PT também, né? E ela no PSB agora, né? Concorrendo inclusive com o Eduardo Jorge do PV, que era a base da Marina na eleição de 2010, quando ela fez praticamente os mesmos votos que fez nesta eleição. Não foi para o segundo turno, decolou, caiu, Aécio Neves veio e teve essa disputa tão acirrada como como demonstrou no último dia 26 de outubro. Agora, como aí fazer para governar o país diante dessa divisão? Na verdade, se veja, Ponta Grossa, a Dilma fez mais votos que a eleição passada. Apesar de ser um momento muito mais difícil para o partido, pelas denúncias, problemas, tudo que você colocou, conjuntura muito difícil, que nós conseguimos superar vencendo as eleições. Mas em Ponta Grossa, a Dilma fez um percentual maior de votos agora que na eleição passada, devido ao conjunto de obras do governo federal que foi muito grande aqui em Ponta Grossa. Talvez esse seja um dos motivos. Mas, de qualquer maneira, tem os dois lados da coisa. Por um lado, foi um momento muito difícil, mas justamente por ser um momento muito difícil, nós conseguimos superar um momento de extrema dificuldade. E isso nos dá, assim, muito otimismo para o futuro. Veja, o Brasil passou, sob o governo PT, Lula e Dilma, a maior crise da história do capitalismo, a segunda maior crise da história do capitalismo mundial. A primeira foi 29 e 30 do século passado e essa crise agora. Nós conseguimos passar por essa crise mundial com pleno emprego, gerando milhões de emprego, com crescimento econômico. Enquanto na Grécia as pessoas se enforcavam em árvores, em praças públicas, a Espanha desabou, Portugal desabou, problemas seríssimos, o centro do mundo capitalista.
o Brasil conseguiu passar com pleno emprego com sérios avanços sociais, importantíssimos. O perfil social brasileiro mudou em 12 anos. Menor exclusão, as novas classes médias, distribuição de renda, a economia cresceu bastante. E tivemos nos últimos 4 anos um período de descenso, que nós vamos agora começar a recuperar. Veja, o pré-sal, vai começar a vir recurso pré-sal. Os recursos pré-sal temos uma legislação que garante uma maior parte para a educação, para a ciência e tecnologia, para a saúde e para a cultura, que são os grandes problemas. Há uma nova postura sobre a questão da violência, que é um problema grave. A mobilidade urbana, que demora um tempo, é impossível consertar em 10, 12 ou 20 anos. Uma coisa que vem de toda a história do Brasil, a macrocefalia metropolitana, mas está com São Paulo. O problema de mobilidade são questões que demoram muito tempo. Mas agora, nesse governo, vai começar a transposição do Rio São Francisco. Várias barragens vão ser concluídas. Questão de energia. A questão dos pedágios do governo federal, que são 5 vezes mais barato que o do governo estadual. Ferrovias que vão ser concluídas. Ou seja, o momento pode ser muito melhor. Eu acredito que a economia vai começar a crescer novamente e nós teremos possibilidades de avançar muito mais. Então isso me dá muito ânimo. Muito ânimo. E talvez por isso também nossos adversários estejam muito raivosos. Porque eles percebiam que esse era o momento deles ganharem a eleição do PT, que agora vai ser mais difícil. Então isso me anima. Agora, é importante refletir, sabe, Eduardo, como a gente se sente lá de cá, né? Nós combatemos o que nós chamamos de pensamento único. Eu acho incrível quando os nossos adversários dizem que nós mentimos, agredimos. Quem foi agredido permanentemente é o Partido dos Trabalhadores. Se nós assistimos a Rede Globo, em qualquer das suas instâncias, pega a Globo News, que é um programa sofisticado, se eles levam 3 intelectuais, os 3 são contra o governo. Nunca levam um pelo menos para defender o governo. Ou seja, é o que nós chamamos de pensamento único. Então a sociedade brasileira foi avassalada por um pensamento batendo na tecla todo santo dia, como diz lá, sabia muito bem o ministro do Hitler, que uma mentira tanto se repetir, transforma-se em verdade. Nós temos que lutar contra o pensamento único. E setores importantes da classe média acabaram sendo dominados por esse pensamento. Porque as referências que a classe média tem são referências do status quo. Eu digo assim, olha, se você não tem uma única referência na sua existência, você vai ser um defensor do status quo, é evidente. A minha vida pessoal, por que de repente eu mudei a minha vida quando fui estudar curso de engenharia? Porque eu tive uma referência diferente. Se eu não tivesse essa referência, eu seria, como normalmente acontece com a classe média, um defensor do status quo. Porque a classe média é uma classe privilegiada na sociedade que nós vivemos. Então isso que a gente tem que alertar, a gente tem que compreender. É muito fácil dizer que o PT fez campanha raivosa. Campanha raivosa, o PT sofreu mais uma vez. A concentração do poder da mídia, o pensamento único, o monopólio da comunicação. Quando nós falamos em reforma da mídia, não é autoritarismo. Nós queremos a democratização da mídia. Isso sim, nós não podemos aceitar que meia dúzia de famílias mandem, tem um império brasileiro da mídia, da telecomunicação. É isso que nós somos contra. Nós queremos que haja um setor público, um setor comunitário, como está aqui a TV Vila Velha, que possa concorrer, que não haja um monopólio. Isso que nós defendemos. E acho que o nosso presidente deve atuar, se tiver condições políticas no Congresso, de fazer com que avance a democratização da mídia para que nós possamos ver uma democracia mais equilibrada entre as várias forças e os vários pensamentos que frutificam a sociedade brasileira como um todo. Essa questão da mídia, Péricles, é interessante também se pensar realmente no modelo atual, porque é um modelo de concessão, né? Principalmente TV, rádio, só funciona mediante concessão do governo federal e não agora, né? Vem lá de trás e se você é de um pensamento, é de um grupo político, você não vai conceder aí a operacionalidade de uma TV, de uma rádio para o teu adversário político. Essa questão realmente precisa ser revista. E o monopólio brasileiro de comunicação é monstruoso. Vamos fazer uma análise. Eu sou de classe média, eu já era criança de classe média. Eu entendo bem como é que a classe média pensa. Então, eu acho que a classe média tem que pôr a mão na sua consciência para ela fazer uma autocrítica dela mesma. Vamos pensar. Comunicação no Brasil. Quais são os jornais que a população lê? 2 jornais de São Paulo, com o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Rio de Janeiro. Esses jornais repercutem para os jornais estaduais. Paraná tem um jornal, Gazeta do Povo.
que é uma repercussão do Estado de São Paulo, basicamente, um jornal ultraconservador, que atacou o governo PT historicamente. O Estado de São Paulo é um editorial do PSTB. A Folha de São Paulo também é um jornal conservador. Então, esses jornais que defendem o status quo, e qualquer partido que combate o status quo vai ser combatido pelos jornais. Esses jornais repercutem os jornais locais, que por sua vez repercutem nas rádios regionais locais. A televisão são grandes monopólios espalhados pelo Brasil, que pertencem a meia dúzia de famílias, que dominam. Então, o que a pessoa pensa depende do referencial que ela tem. Daí vou falar que revista que se lê no Brasil hoje. A Veja, a Isto É, a Época. Esses jornais fazem o imaginário e dão referência intelectual para a população brasileira e para setores importantes da classe média. Essa classe média olha com desprezo para o pobre que não estudou. Ela acha, eu tenho diploma, eu sou sábio, eu sou a pessoa que sei a verdade. Aquele ali é um ignorante, é um pobre coitado que vai votar no Bolsa Família. Eu sei em quem eu voto. Isso é uma falácia. Todos nós somos iguais, nós votamos pelo nosso interesse e pela referência que nós temos, intelectual. E, infelizmente, a referência que a classe média brasileira tem intelectual é muito frágil e é do monopólio das comunicações. Essa autocrítica tem que ser feita. É claro que tem universidade, tem o pensamento livre, existem espaços no Brasil de referência alternativa, mas são muito pequenos. Quando nós falamos em quebrar o monopólio da mídia, falamos sobre isso. O governo deve permitir que fluam as mais diversas referências intelectuais, que exista um setor público muito forte, que possa dialogar ou disputar com o setor privado, que haja a quebra de monopólio. É uma série de mudanças que tem que acontecer para que nós possamos ter liberdade de pensamento mesmo, maior pelo menos do que existe hoje no Brasil. E esse é o momento mesmo dessas questões, tratar dessas questões polêmicas, essas questões que há tempos merecem ser discutidas e não são, até pela complexidade do tema, por exemplo, a reforma política, né? A presidente Dilma se reelegeu e falando em reforma política, agora depois que ela se reelegeu, também muito se falando nisso. Ela já foi, já teve os 4 anos, o Lula já entrou, ficou 8, e até agora não se fez essa reforma política. É muito complicado? Claro, porque é o que eu falava antes. O sistema político brasileiro, o voto é individual no parlamento. Então, se elege um presidente, que nem o PT, tem 70 deputados do PT. Vai ter que negociar. Esses partidos não querem reforma política, não querem, já ficou claro agora. Porque se os deputados são eleitos por esse sistema, a maioria deles vai querer continuar no sistema que os elegeu. Para fazer uma reforma política, na minha opinião, tinha que ter uma constituinte soberana, específica, para discutir reforma política. Candidatos independentes que não pudessem ser deputados, que iam votar de forma profundamente democrática uma nova reforma política, sistema político nacional. Mas, infelizmente, eu acho muito difícil que isso aconteça. E as dificuldades vão continuar essas que nós estamos falando. A presidente pode ter o ideal mais bonito, se não tiver apoio do Congresso, ela não vai poder fazer nunca. E vai continuar o sistema dependendo do poder econômico. Nós vamos ter grandes dificuldades de quebrar o monopólio da mídia, democratizar os meios de comunicação, mas temos que continuar avançando da forma que for possível. Maravilha. Péricles, só para a gente encerrar, da eleição que passou, um destaque aí, uma coisa, um fato que te agradou e se ficou alguma mágoa? Não ficou mágoa nenhuma. Eu fiz uma campanha bonita, uma campanha difícil, havia muitos candidatos, muito cansativa, mas eu acho que cada eleição é um aprendizado novo. Eu aprendi muito nessa campanha e ficou uma grande alegria para mim. Olha, eu fiquei muito emocionado com a eleição do Aliel, porque eu estou no PT há mais de 30 anos, entreguei minha vida a essa causa. E a pior coisa que pode acontecer a alguém que chega na minha idade e diz assim, puta, mas e se um dia eu deixar de fazer política, né? Quantas lideranças ficaram, que pensam como eu, que vão continuar. Então eu fiquei muito contente de Ponta Grossa estar dando exemplo para o Brasil. É uma coisa rara. Eleger um garoto de 25 anos de idade da periferia, não é filho de político, não se elegeu pelo dinheiro da família, pelo prestígio pessoal no meio da comunicação que a sua família possa ter, pelos recursos, não. Se elegeu pelo seu talento, pela ligação orgânica com o seu povo humilde da periferia. É realmente uma liderança real, concreta, e é muito bonito que Ponta Grossa tenha eleito nesse processo aqui da campanha de 2014, um jovem de 25 anos que vai ter mais 20, 30 anos para lutar a favor do povo e do ideal mais bonito, mais fraterno, mais humano para todo o país. Tá certo, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com. Obrigado a você e obrigado aos telespectadores da TV Vila Velha.
Maravilha, então. Essa foi mais uma entrevista da série que nós estamos fazendo aqui no programa Doc.com com os deputados de Ponta Grossa da região eleitos no último dia 5 de outubro. Nós vamos ficando por aqui. Você que quiser rever o nosso programa estará disponível no nosso canal direto no YouTube, lá no youtube.com/programadoccom. E você também já sabe que tem um link para o nosso canal no YouTube e no nosso blog, no blog do Doc.com, onde se encontram aí as informações de Ponta Grossa e também da região na área política, na área de cotidiano. Também estamos com a coluna Informe do Doc no site Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho, no plantãodacidade.com.br, e também as colunas Bastidores da Política na rádio MZFM, todo dia aí de segunda a sexta às 6h30 da tarde. É isso então, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.